aqui a gente conseguiu identificar onde estão posicionados no anteparo os pontos de mínimo e onde estão posicionados no anteparo os pontos de máximo. Então, os pontos onde a gente tem interferência destrutiva e onde a gente tem interferência construtiva. O que a gente vai fazer agora é calcular a intensidade da luz em cada ponto do anteparo como uma função da posição desse ponto no anteparo. Então, a gente vai não só identificar os pontos de máximo e mínimo para a luminosidade, mas também a gente vai identificar qual é a intensidade da luz em todos os outros pontos intermediários. Ok, então vamos primeiro lembrar lá do curso de Física 3, o curso de eletromagnetismo, que a intensidade de uma onda eletromagnética, ela mede a quantidade de energia que incide em um determinado ponto do espaço por unidade de tempo e por unidade de área. Tá? Então, a intensidade está relacionada com a energia e está relacionada com a nossa percepção de luminosidade. Então, quanto maior a intensidade, mais clara e mais brilhante é a luz que a gente vê naquele ponto do espaço. Quanto menor a intensidade, mais escuro vai ser aquele ponto no padrão de interferência. Ok, então, lembrando também lá do curso de eletromagnetismo, a gente sabe que a intensidade está relacionada com o vetor de Poynting, que é calculado através do produto vetorial entre o campo elétrico e o campo magnético da onda eletromagnética que a gente está considerando. Ele aponta na direção de propagação e o módulo desse vetor, o valor médio do módulo desse vetor está relacionado com a intensidade. E para o tipo de onda eletromagnética que a gente está considerando, com todas aquelas restrições de onda senoidal, a gente pode calcular a intensidade através dessa equação aqui, tá? Em que max é o valor máximo do módulo do campo elétrico da onda que a gente está considerando. Ok, então se a gente quer calcular os pontos, calcular o valor da intensidade do padrão de interferência em todos os pontos do anteparo, a gente precisa saber qual é o módulo máximo do campo elétrico em cada ponto do anteparo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar descobrir o valor máximo do campo elétrico como uma função da posição do ponto no anteparo. Ok, então vamos supor que eu estou aqui em um ponto P, então eu tenho aqui as fendas duplas. Aqui está o anteparo, vou chamar esse pontinho aqui de P. E esse ângulo aqui de θ. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar calcular o campo elétrico como uma função de θ. Bom, então, em P, o campo elétrico 1 é igual a E cosseno de ômega t. E eu vou supor que φ é zero. Φ1 é zero só porque o que importa é a diferença de fase. E o E2 é cosseno de ômega t mais um certo φ. Tá? Então, as fontes estão em fase. Então, sempre que o ponto P está equidistante das fontes, o que seria esse ponto aqui, exatamente no meio do anteparo, o φ é zero. Mas à medida que eu vario a posição do P, à medida que eu vario o θ, essa fase aqui vai mudar e ela depende da posição do ponto P. Tá? Então, nesse ponto aqui, eu tenho φ igual a zero, porque as fontes, né, as fendas, estão em fase. E agora, aqui no ponto P, a gente tem uma diferença de fase φ, que vai depender da posição do ponto P, que já a gente vai calcular. E aí, o campo elétrico resultante aqui vai depender dessa fase φ, porque agora eu vou somar esses dois campos elétricos aqui. Lembrando que a gente sempre está na restrição de que as duas luzes, a luz é polarizada, né? O campo elétrico tem uma direção constante, e por isso eu posso tratar os dois campos elétricos que chegam aqui nesses pontos como funções escalares. Tá? Ok.
Então, eu preciso calcular o campo elétrico resultante, que é 1 mais E2. E para fazer isso, para escrever esse campo elétrico de uma maneira mais simples, eu vou usar a lei dos cossenos, a lei da soma dos cossenos, fazendo um truquezinho de escrever o E1 dessa forma e o E2 dessa forma aqui. Então, eu vou usar a lei da soma para os cossenos, utilizando aqui essa subtração e aqui essa soma. Então, se a gente lembrar, deixa eu escrever aqui no cantinho, que cosseno de A mais ou menos B é cosseno de A, cosseno de B, menos mais, né? Troca o sinal aqui, seno de A, seno de B. Então, se a gente aplicar essa relação para esses dois termos aqui, a gente vai ficar com a seguinte coisa. Então, isso aqui vai ser E vezes cosseno de A, cosseno de B, troca o sinal, seno de A, seno de B. Isso corresponde ao primeiro campo elétrico aqui, o E1. E agora o E2 a gente vai fazer a mesma coisa, então vai ser cosseno de ômega t mais φ sobre 2, cosseno de φ sobre 2, menos, né, troca o sinal, seno de ômega t mais φ sobre 2, seno de φ sobre 2. Bom, então se a gente observar, esses dois termos que tem os senos, eles têm sinal trocado, então eles vão se cancelar. E, portanto, a gente vai ficar com o campo elétrico resultante é igual a E 2E cosseno de ômega t mais φ sobre 2, cosseno de φ sobre 2. E o que mostra pra gente que, lembrando que esse campo elétrico máximo que a gente precisa considerar é a variação do campo elétrico em relação ao tempo. Aqui a gente está analisando os campos elétricos no ponto P, então esse φ aqui é uma coisa que depende do ponto P, ele está fixo. O que varia é o tempo, né? A gente está olhando para a variação do campo elétrico ao longo do tempo, e a gente precisa calcular o valor máximo do campo elétrico ao longo do tempo. Então, o campo elétrico resultante máximo, ele é igual a 2E cosseno de φ sobre 2. Esse valor máximo acontece quando esse cosseno aqui é igual a 1, ok? Bom, então a gente vê que o valor máximo do campo elétrico depende dos campos elétricos iniciais, né? 2 vezes o valor máximo do campo elétrico inicial, mas a gente tem também esse fator aqui, cosseno de φ sobre 2, que é a dependência do campo elétrico resultante em relação à posição do ponto P no anteparo. O que a gente precisa fazer agora é descobrir quem é o φ como função da posição do ponto P no anteparo. Tá? Bom, então essa diferença de fase φ, ela depende do θ, e essa dependência está relacionada com a diferença de caminho, R1 menos R2. Então agora o que a gente vai fazer é usar essa relação para poder calcular o φ como função de θ. Bom, então essa diferença de fase φ é proporcional a R1 menos R2, e quando a diferença de caminho é exatamente um comprimento de onda, a diferença de fase é igual a 2π. Portanto, a gente pode usar essa relação para poder encontrar φ como função de θ. Então a gente tem que φ sobre 2π é igual a R1 menos R2 sobre lambda. Então, a constante de proporcionalidade aqui é
é dada por essa relação, φ está para 2π, assim como R1 menos R2 está para o comprimento de onda lambda, e portanto a gente chega à conclusão que φ é igual a 2π sobre lambda vezes R1 menos R2. Ok, então isso mostra pra gente que o campo elétrico máximo é igual a, se a gente voltar aqui, 2E cosseno de π sobre lambda R1 menos R2. Tá? Bom, então nos vídeos anteriores, no regime que a gente estava considerando, essa diferença de caminho R1 menos R2 está relacionada com o ângulo θ. Então, lembrando que no regime em que R é muito maior do que D, a gente tem R1 menos R2 igual a D seno de θ, como a gente analisou com cuidado usando a geometria do experimento de fenda dupla nos vídeos anteriores, e portanto a gente tem que o campo resultante máximo é igual a 2E cosseno de π sobre lambda D seno de θ. Ok. Então agora a gente pode lembrar de qual que é a relação da intensidade com o campo elétrico máximo, usando aquela relação que a gente já viu. E, portanto, a intensidade é igual a 4E ao quadrado cosseno ao quadrado de π lambda D seno de θ, dividido por 2μ0c, que é igual a 2E ao quadrado sobre μ0c, cosseno ao quadrado π sobre lambda D seno de θ. Ok, então daqui a gente vê que a intensidade depende da posição do ponto P no anteparo, que é medido aqui pelo θ. E se a gente lembrar, a gente pode escrever... Bom, antes disso, vamos ver aqui quais são os pontos onde eu tenho intensidade máxima e quais são os pontos onde eu tenho intensidade mínima. Que a gente já sabe, mas a gente pode ver se essa conta que a gente acabou de fazer concorda com o que a gente espera, tá? Então, a intensidade máxima vai acontecer nos pontos em que esse cosseno ao quadrado é igual a 1. Para isso acontecer, eu tenho que ter aqui cosseno de um múltiplo inteiro de π, que vai dar cosseno igual a 1 ou menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Então, portanto, isso aqui vai acontecer quando D seno de θ. Então, isso aqui implica que D seno de θ sobre lambda tem que ser um número inteiro m, o que implica que D seno de θ tem que ser m lambda, em que m é um número inteiro qualquer. Por outro lado, a intensidade mínima, a intensidade igual a zero, vai acontecer nos pontos em que eu tenho D seno de θ sobre lambda igual a um número semi-inteiro. Aqui eu vou ter o cosseno ao quadrado de um múltiplo semi-inteiro de π, que é igual a zero, e isso aqui implica que D seno de θ é igual a m mais meio lambda, como a gente já sabia. Então, a gente vê aqui dessa expressão para intensidade que a gente obtém exatamente os pontos de máximo e de mínimo do padrão de interferência, igual a gente tinha observado antes, usando a geometria do problema, só que a gente tem aqui uma informação melhor, porque agora eu sei que quais são os valores de θ que levam à interferência construtiva, interferência
destrutiva, mínimo e máximo, mas eu tenho também com a informação da intensidade nos pontos que estão entre eles, né, onde se eu saio de um ponto de intensidade mínima para um ponto de intensidade máxima, a intensidade vai aumentando aos pouquinhos e a maneira como ela aumenta, a maneira como ela varia é dada por essa expressão aqui, ok? Beleza. De novo, para ângulos pequenos, como a gente tinha visto anteriormente, se a gente lembrar aqui da geometria do problema, se eu chamar aqui de y, aqui é r, para ângulos pequenos, eu tenho que o seno de θ, como a gente já viu anteriormente, é aproximadamente igual a y sobre r. Então, eu posso substituir esse valor de seno de θ aqui. Então, eu vou ficar com a intensidade igual a 2e ao quadrado μ0c cosseno ao quadrado de π dy sobre lambda r, que para ângulos pequenos me dá a intensidade no ponto P como função da distância entre o ponto P e o ponto que está exatamente no meio do anteparo. Bom, se a gente chamar essa quantidade aqui de zero, que é a intensidade máxima, a gente tem que I é igual a I0 cosseno ao quadrado de π d seno de θ sobre lambda. E para ângulos pequenos, a gente pode escrever I igual a I0 cosseno ao quadrado de π dy sobre lambda r. O que mostra para a gente a variação da intensidade como uma função da posição do ponto no anteparo. Lembrando que essa expressão aqui é válida sempre que a distância r é muito maior do que a distância d, que é a distância entre as fontes. E para ângulos pequenos, a gente pode relacionar o seno de θ com y sobre r e obter essa outra expressão aqui para a intensidade. Nessa aula, a gente estudou o fenômeno de interferência, em especial no experimento de fenda dupla de Young, e a gente viu que para esse experimento, como a luz é descrita por uma onda eletromagnética, a gente observa a formação de um padrão de interferência no anteparo, que é uma característica de fenômenos ondulatórios. Se a gente fizesse o mesmo experimento, substituindo a luz do laser que incide nas duas fendas por partículas, por exemplo, se a gente jogasse bolas de tênis através de uma parede com 2 furos, a gente não ia observar nenhum padrão de interferência, porque o comportamento das bolas de tênis não é um comportamento descrito por um fenômeno ondulatório. Mas acontece que se a gente repetir esse experimento com elétrons, inicialmente a gente vai ver esse padrão aqui. Se a gente jogar poucos elétrons, esses pontinhos correspondem aos pontos onde os elétrons incidiram no anteparo, depois de passar pelas duas fendas. Mas se a gente vai repetindo o processo, jogando vários e vários elétrons, no final das contas, a gente vai observar esse padrão aqui, esses pontinhos onde os elétrons incidem, se acumulam, formando essas faixas claras e faixas escuras, como a gente observa aqui. Então, isso mostra pra gente que o comportamento do elétron, ele não pode ser entendido da mesma forma que o comportamento de bolas de tênis, para os quais esse padrão de interferência aqui nunca seria observado. Para os elétrons, tem alguma coisa do comportamento ondulatório que gera esse padrão de interferência, e a gente vai ver isso com mais cuidado lá na terceira parte do curso, quando a gente falar de física quântica.